Título: Discussão. Esse capítulo pertence ao 10º volume das Publicações de Freud. Devo agora proceder ao exame dessa observação do desenvolvimento e resolução de uma fobia de um menino de menos de 5 anos de idade, e vou ter que fazer isso de 3 pontos de vista. Em primeiro lugar, devo considerar até que ponto o exame dessa observação apoia as afirmações que fiz nos meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. Em segundo lugar, devo considerar em que medida ele pode contribuir para a nossa compreensão dessa frequente forma de distúrbio. E em terceiro lugar, devo considerar se pode ser feito de modo a projetar alguma luz sobre a vida mental das crianças ou a fornecer alguma crítica dos nossos objetivos educacionais. Minha impressão é de que o quadro da vida sexual de uma criança apresentado nessa observação do pequeno Hans está muito de acordo com o relato que forneci, abre parênteses, baseando meus pontos de vista em exames psicanalíticos de adultos, fecha parênteses, nos meus 3 ensaios. Mas antes de entrar nos detalhes dessa concordância, devo tratar de 2 objeções que serão levantadas contra o fato de eu fazer uso da presente análise para esse fim. A primeira objeção é quanto ao fato de que Hans não era uma criança normal, mas, abre parênteses, como os eventos, a própria doença de fato mostraram, fecha parênteses, tinha uma predisposição para neurose e era um jovem degenerado. Seria ilegítimo, portanto, aplicar-se a outras crianças normais conclusões que talvez pudessem ser verdadeiras em relação a ele. Devo adiar a consideração dessa objeção, de vez que ela só limita o valor da observação e não o anula completamente. De acordo com a segunda e menos comprometedora objeção, uma análise de uma criança conduzida por seu pai, que foi instilado ao trabalho com meus pontos de vista teóricos e infectado com meus preconceitos, deve ser inteiramente desprovida de qualquer valor objetivo. Uma criança, dirão, é necessariamente muito sugestionável e muito mais por seu próprio pai do que talvez por qualquer outra pessoa. Ela permitirá que qualquer coisa lhe seja forçada por causa da gratidão a seu pai por lhe dar tanta atenção. Nenhuma das 2 afirmações pode ter qualquer valor de evidência, e tudo o que ela produz sobre a forma de associações, fantasias e sonhos tomará naturalmente a direção para a qual está sendo pressionada por todos os meios possíveis. Mais uma vez, em suma, a coisa toda é simplesmente sugestão. Travessão. A única diferença é que, no caso de uma criança, ela pode ser desmascarada muito mais facilmente do que no caso de um adulto. Coisa singular, lembro-me,
quando comecei a me intrometer no conflito de opiniões científicas há 22 anos atrás, de com que zombaria a geração mais velha de neurologistas e psiquiatras dessa época, recebeu as informações sobre a sugestão e seus efeitos. Desde então, a situação mudou fundamentalmente. A versão original converteu-se numa aceitação por demais pronta, e isso aconteceu não só como consequência da impressão que o trabalho de Liebelt e Bernheim e de seus alunos não podia deixar de criar no curso dessas 2 décadas, mas também porque desde então se descobriu que grande economia de pensamento pode ser feita com o uso da chamada sugestão. Ninguém sabe e ninguém se importa com que seja sugestão, de onde ela vem ou quando surge. Travessão, basta que tudo de estranho na região da psicologia seja rotulado de sugestão. Não compartilho do ponto de vista que está em voga atualmente, de que as afirmações feitas pelas crianças são invariavelmente arbitrárias e indignas de confiança. O arbitrário não tem existência na vida mental. A não confiabilidade das afirmações das crianças é devida à predominância da sua imaginação, exatamente como a não confiabilidade das afirmações das pessoas crescidas é devida à predominância dos seus preconceitos. Quanto ao resto, mesmo as crianças não mentem sem um motivo e no todo são mais inclinadas para um amor de verdade do que os mais velhos. Se fôssemos rejeitar a raiz e os ramos das declarações do pequeno Hans, certamente deveríamos estar-lhe fazendo uma grave injustiça. Ao contrário, podemos distinguir claramente as ocasiões em que ele estava falsificando os fatos ou guardando-os sob a força compelidora de uma resistência. As ocasiões em que, estando indeciso, concordava com seu pai, abre parênteses, de modo que aquilo que ele dissesse não fosse tomado como evidência, fecha parênteses, e as ocasiões em que, livre de qualquer pressão, ele explodia numa torrente de informação sobre o que estava realmente acontecendo dentro dele e sobre as coisas que até então ninguém sabia, a não ser ele mesmo. As declarações feitas por adultos não oferecem maior certeza. É um fato lamentável que nenhum relatório de uma psicanálise possa reproduzir as impressões recebidas pelo analista enquanto ele a conduz, e que um sentido final de convicção nunca possa ser obtido pela leitura sobre ela, mas somente experimentando-a diretamente. Contudo, essa incapacidade aplica-se em igual grau à análise de adultos. O pequeno Hans é descrito por seus pais como uma criança alegre, franca, e assim ele deve ter sido, considerando-se a educação dada por seus pais, que consistia essencialmente na omissão dos nossos costumeiros pecados educacionais. Enquanto podia levar avante suas pesquisas no estado de feliz naivete, sem nenhuma suspeita dos conflitos que estavam para surgir a partir destas, ele não escondeu nada, e as observações feitas durante o período anterior à fobia
não admitem dúvida ou reserva. Foi com a eclosão da doença e durante a análise que começaram a aparecer as discrepâncias entre o que ele dizia e o que ele pensava. Isso acontecia em parte porque o material inconsciente, que ele era incapaz de controlar, de repente se estava forçando sobre ele, e em parte porque o conteúdo de seus pensamentos provocava reservas em relação às suas relações com seus pais. Minha opinião imparcial é que essas dificuldades não resultaram maiores do que em muitas análises de adultos. É verdade que durante a análise teve que ser contada a Hans muita coisa que ele mesmo não podia dizer. Ele teve de ser apresentado a pensamentos que até então ele não tinha mostrado sinais de possuir, e sua atenção teve de ser voltada para a direção da qual seu pai estava esperando que surgisse algo. Isso diminui o valor de evidência da análise, mas o processo é o mesmo em todos os casos, pois uma psicanálise não é uma investigação científica imparcial, mas uma medida terapêutica. Sua essência não é provar nada, mas simplesmente alterar alguma coisa. Em uma psicanálise, o médico sempre dá a seu paciente, abre parênteses, às vezes em maior e às vezes em menor escala, fecha parênteses, as ideias conscientes antecipadas, com a ajuda das quais ele se coloca em posição de reconhecer e de compreender o material inconsciente. Há alguns pacientes que necessitam mais de tal assistência e alguns que necessitam menos, mas não há nenhum que passe sem alguma assistência. Leves distúrbios podem às vezes ser levados a um fim pelo esforço, não auxiliados do sujeito, mas nunca uma neurose, travessão, uma coisa que se colocou contra o ego como um elemento estranho a ele. Para obter o melhor de tal elemento, outra pessoa precisa ser trazida para dentro, e na medida em que essa pessoa puder auxiliar, a neurose será curável. Se está na própria natureza de qualquer neurose afastar-se da outra pessoa, e isso parece ser uma das características dos estados agrupados sob o nome de demência precoce, então, por esta razão, tal estado será incurável por quaisquer esforços de nossa parte. É verdade que uma criança, devido ao pequeno desenvolvimento dos seus sistemas intelectuais, requer uma assistência especialmente enérgica, mas, afinal, a informação que o médico dá ao seu paciente deriva, por sua vez, de experiência analítica e, de fato, isso é suficientemente convincente se, à custa dessa intervenção do médico, ficamos habilitados para descobrir a estrutura do material patogênico e simultaneamente para dissipá-lo. Contudo, mesmo durante a análise, o pequeno paciente deu sinal de independência suficiente para colocá-lo acima da acusação de sugestão. Como todas as outras crianças, ele aplicava suas teorias sexuais infantis ao material à sua frente, sem ter recebido qualquer encorajamento para agir assim. Essas teorias estão extremamente distantes da mente adulta. Na verdade, nesse caso, eu realmente deixei de avisar ao pai de Hans que o menino seria impelido a aproximar-se do tema do parto
por meio do complexo excretório. Essa negligência da minha parte, apesar de ter levado a uma fase obscura da análise, foi todavia o meio de produzir uma boa parte de evidência da legitimidade e da independência dos processos mentais de Hans. Ele se tornou de repente ocupado com Le Munf, sem que seu pai, que se supunha estar praticando sugestão sobre ele, tivesse a menor ideia de como ele tinha chegado a esse tema ou o que iria sair daí. Seu pai também não pode ser sobrecarregado com nenhuma responsabilidade pela produção das duas fantasias do bombeiro, que surgiram com o complexo de castração de Hans, adquirido muito cedo. É preciso confessar aqui que, fora o interesse teórico, ocultei inteiramente do pai de Hans minha expectativa de que acabaria vendo um pouco de tal conexão, de modo a não interferir no valor de uma parte de evidência, que não vem muitas vezes à compreensão das pessoas. Se eu entrasse mais profundamente nos detalhes da análise, poderia mostrar muito mais evidência da independência de Hans quanto à sugestão, mas devo interromper a discussão aqui dessa objeção preliminar nesse ponto. Estou ciente de que, mesmo com esta análise, não vou conseguir convencer ninguém que não se deixe ser convencido, e vou continuar com minha discussão do caso para o benefício daqueles leitores que já estão convencidos da realidade objetiva do material patogênico inconsciente. E faço isso com a agradável certeza de que o número de tais leitores está constantemente crescendo. O primeiro traço no pequeno Hans que pode ser encarado como parte da sua vida sexual é o interesse particularmente vivo por seu pipi. Travessão, um órgão cujo nome deriva de uma de suas duas funções que, não sendo a menos importante das duas, não pode ser excluída dos cuidados com a criança. Esse interesse despertou nele o espírito de inquérito, e ele assim descobriu que a presença ou ausência de um pipi tornava possível diferenciar objetos animados e inanimados. Ele presumiu que todos os objetos animados eram como ele e possuíam esse importante órgão corporal. Ele observou que este estava presente nos animais maiores, suspeitou que era assim também nos seus pais, e não foi dissuadido pela evidência dos seus próprios olhos ao autenticar o fato na sua irmã recém-nascida. Alguém poderia quase dizer que teria sido um golpe por demais dilacerante para sua Weltanschauung se ele tivesse tido que se decidir a renunciar à presença desse órgão num ser semelhante a ele. Teria sido como se este tivesse sido arrancado dele. Foi provavelmente por causa disso que uma ameaça de sua mãe, que se referia precisamente à perda do seu pipi, foi tão precipitadamente banida dos seus pensamentos e só conseguiu tornar seus efeitos aparentes num período posterior. O motivo para a intervenção da sua mãe tinha sido que ele costumava gostar de proporcionar a si mesmo sentimentos de prazer ao tocar o seu membro. O menininho tinha começado a praticar a mais comum e mais normal forma de atividade sexual autoerótica. O prazer
que uma pessoa sente no seu próprio órgão sexual pode tornar-se associado com a escopofilia, ou prazer sexual em olhar, nas suas formas ativas e passivas, de uma maneira que tem sido descrita com muita aptidão por Alfred Adler, 1908, como, abre aspas, confluência de instintos, fecha aspas. Assim, o pequeno Hans começou a tentar dar uma olhada nos pipis dos outros. Sua curiosidade sexual desenvolveu-se e, ao mesmo tempo, ele gostava de exibir seu próprio pipi. Um dos seus sonhos, datando do início do seu período de repressão, expressava o desejo de que uma das suas amiguinhas o assistisse ao fazer pipi, isto é, que ela compartilhasse do espetáculo. O sonho mostra, portanto, que até então esse desejo tinha subsistido sem ter sido reprimido, e informação posterior confirmou o fato de que ele tinha o hábito de gratificá-lo. O lado ativo de sua escopofilia logo se associou nele com um tema definido. Ele expressou repetidamente, tanto para seu pai como para sua mãe, seu pesar por nunca ter visto seus pipis. E foi provavelmente a necessidade de fazer uma comparação que o impeliu a fazer isso. O ego é sempre o padrão pelo qual a pessoa mede o mundo externo. A pessoa aprende a compreendê-lo por meio de uma comparação constante consigo mesma. Hans tinha observado que os animais grandes tinham pipis, que eram correspondentemente maiores que o seu. Por conseguinte, suspeitou de que o mesmo procedia quanto a seus pais e ficou ansioso para ter certeza disso. Sua mãe, pensou ele, certamente tem um pipi como um cavalo. Ele estava tão preparado para a reconfortante reflexão de que seu pipi cresceria com ele. Era como se o desejo da criança de ser maior tivesse sido concentrado nos seus genitais. Assim, na constituição sexual do pequeno Hans, a zona genital foi, desde o começo, aquela dentre as suas zonas erógenas que lhe proporcionou o mais intenso prazer. O único outro prazer semelhante do qual ele deu sinal foi o prazer excretório, o prazer ligado aos orifícios através dos quais a micção e a evacuação dos intestinos são efetuadas. Na sua fantasia final de prazer perfeito, com a qual a sua doença foi superada, ele imaginou que tinha filhos que o levava ao banheiro, que os fazia urinar, que limpava seus traseiros, travessão em suma, fazia com eles, abre aspas, tudo o que se pode fazer com os filhos, fecha aspas. Parece, portanto, impossível evitar a suposição de que, durante o período em que ele mesmo era tratado como um bebê, esses mesmos atos tivessem sido a fonte de sensação de prazer para ele. Ele tinha obtido esse prazer das suas zonas erógenas, com a ajuda da pessoa que cuidava dele, sua mãe, na realidade, e assim o prazer já apontava o caminho para a escolha objetal.
mas é possível que numa data ainda mais remota ele tenha tido o hábito de proporcionar a si mesmo esse prazer autoeroticamente travessão, que ele tenha sido dessas crianças que gostam de reter suas fezes até que se possa tirar uma sensação voluptuosa da sua evacuação. Eu só digo que isso é possível porque o assunto não ficou esclarecido na análise. O fazer um barulhão com as pernas, dando pontapés, de que ele tinha tanto medo mais tarde aponta essa direção. Mas de qualquer maneira, essas fontes de prazer não tiveram qualquer importância particularmente impressionante com Hans, como elas têm tão frequentemente com outras crianças. Ele cedo se tornou limpo nos seus hábitos e nem molhar a cama ou a incontinência diurna desempenharam qualquer papel durante seus primeiros anos. Não foi observado nele nenhum traço de qualquer inclinação a brincar com seu excremento, propensão que é tão repulsiva em adultos e que reaparece no término de processos de involução física. Nessa junção é bom enfatizar logo o fato de que durante a sua fobia havia uma manifesta repressão desses dois componentes bem desenvolvidos da sua atividade sexual. Ele tinha vergonha de urinar na frente de outras pessoas, acusava-se de colocar o dedo no seu pipi, fazia esforços para parar de se masturbar e mostrava sinais de nojo diante de lumunf e pipi e de tudo o que lhe lembrasse estes. Na sua fantasia de tomar conta dos seus filhos, ele desfez essa última repressão. Uma constituição sexual como a do pequeno Hans não parece encerrar uma predisposição para o desenvolvimento nem de perversões, nem de seu negativo. Abre parênteses, vamos limitar-nos a uma consideração de histeria, fecha parênteses, até onde vai minha experiência, abre parênteses, e ainda há uma necessidade real de se falar com cuidado nesse ponto, fecha parênteses, a constituição inata dos histéricos, travessão, que isso é procedente também em relação a pervertidos é quase evidente em si mesmo, é marcada pelo fato de a zona genital ser relativamente menos proeminente do que as outras zonas erógenas. Mas precisamos excetuar expressamente dessa regra uma aberração especial da vida sexual. Naqueles que mais tarde se tornam homossexuais, encontramos a mesma predominância na influência da zona genital, abre parênteses, e especialmente do pênis, fecha parênteses, que nas pessoas normais. Na realidade, é a autoestima sentida pelo homossexual, pelo seu órgão masculino, que decide o seu destino. Na sua infância, ele escolhe mulheres como seu objeto sexual, enquanto presume que elas também possuem o que, a seus olhos, é uma parte indispensável do corpo. Quando ele se convence de que as mulheres o decepcionaram nesse particular, elas deixam de ser aceitáveis para ele como objeto sexual. Ele não pode abrir mão de um pênis em qualquer pessoa que deva atraí-lo para o ato sexual. E se as circunstâncias forem favoráveis, ele fixará sua libido sobre a mulher com um pênis, um jovem de aparência feminina,
Os homossexuais, então, são pessoas que, devido à importância erógena dos seus próprios genitais, não podem passar sem uma forma semelhante no seu objeto sexual. No curso do desenvolvimento do autoerotismo para o amor objetal, eles permaneceram fixados num ponto entre os dois, um ponto que está mais perto do autoerotismo.